queridos, a paz, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe neste finalzinho de semana. Hoje, sexta-feira, foi a semana passou e nós estamos aqui ao vivo para a transmissão de mais uma palavra no Evangelho de João. João, tão conhecido como o apóstolo do amor. Imagino que João esteja fazendo muita falta hoje, né? Se fosse nos nossos dias, alguém viver entre nós, caminhar entre nós e que nos ensinasse tanto sobre o amor, nos desse exemplo, né, de quem ama, de quem serve a Deus com alegria e por amor. Hoje vamos estudar já no capítulo 2 do Evangelho de João e prosseguir nessa palavra. É uma palavra muito importante, porque a palavra que João nos dá é uma palavra que chave, né, na sua carta, que é a palavra amor. E, por tabela, a palavra comunhão. Amor, comunhão. E comunhão é uma palavra muito forte na carta do nosso querido João. Estaremos aqui, então, para ver a forma como ele vai fazer o foco dessa palavra. Nesse mundo tão complicado de pecado, o pecado quebra vínculos, o pecado afasta as pessoas umas das outras, como também afasta as pessoas de Deus. E como, de que forma João vai defender a sua tese nesse mundo em que todos pecam e esse pecado enfraquece cada vez mais os laços que nos unem um ao outro? De que forma João vai fazer essa colocação? A gente vai ver, né, nessa carta, no estudo de hoje. Vamos ocupar, falando aqui, terminamos o capítulo 1 e vamos para o capítulo 2, os 6 primeiros versículos, né, desta carta. Então vamos lá. Como é que João coloca a sua mensagem? 6 primeiros versículos de João 2, 1 João 2. Filhinhos meus, essa linguagem bem afetiva, bem carinhosa. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, se pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Deve andar como Jesus andou. Muito bem, meus queridos irmãos, a tese que nós pegamos nessa carta são as condições e bases da nossa comunhão. Porque no capítulo 1, o tempo todo ele vem falando comunhão, para que tenhais comunhão conosco, que a nossa comunhão com o Pai, através do seu Filho. Então, na tese de João, a palavra forte que ele vem apresentando é a palavra comunhão, né? A palavra-chave. E daí amarra-se com a outra palavra que é amor. Então essas duas palavrinhas caminham bem juntas. Mas quais são as exigências morais do Evangelho para que essa comunhão efetivamente aconteça? Tanto no sentido vertical, nossa com Deus, como também no sentido horizontal, minha com o próximo. Ele vai colocar aqui sobre esse imperativo moral do Evangelho, que é basicamente a doutrina da santificação. Quer dizer, não existe cristianismo sem santidade.
Não existe comunhão com Deus sem santificação. E também com o nosso próximo, né? Que por mais falho que o homem seja, nós também sempre temos uma exigência muito grande, especialmente quando o assunto é o nosso próximo. Só que agora, nesse texto, João começa falando sobre esta base fundamental do Evangelho, essa que vai possibilitar, não é, essas condições e base da nossa comunhão, que são essas exigências morais do Evangelho. Olha como ele vai começar esta carta. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então ele começa com essa linguagem muito afetiva, muito carinhosa, mas essa era a alma de João, né? Quando a gente fala em João, nós falamos assim, o apóstolo do amor. Então não é de se estranhar que ele usa esse diminutivo carinhoso. Então seria a linguagem que combinava com a sua atitude, com o seu coração grande. Mas quando a gente pega essa palavra filhinhos, as pessoas, os comentaristas dizem que provavelmente João tivesse um grupo pequeno. E ele se identificava muito com os seus discípulos, não é? Como era um grupo pequeno, então ele sempre dirigia todos eles como filhinhos, embora essa é uma carta universal. Mas olha o apelo que ele faz. Né? Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, estou escrevendo para vocês, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, é possível isso? Alguém viver sem pecar? É possível alguém alcançar um estágio tão alto de perfeição que mesmo vivendo nesse mundo tão imundo, ela possa dizer assim, olha, eu quero dizer para vocês que nesses 3 meses eu não pequei, nesse ano de 2020 eu não cometi nenhum pecado, por menor que seja, nem por pensamento, nem por sentimento e nem por atitude minha. Eu não cometi nenhum pecado. Seria possível isso? Seria possível o homem atingir uma perfeição impecável? Nem de longe. João está defendendo essa tese, né, de uma perfeição impecável. Olha, que coisa linda! Não é que você cresceu? Não é que você amadureceu e conseguiu viver uma vida sem pecado? Então qual o sentido de João fazer esse apelo assim, tão veemente, tão forte? Eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Mas, se por acaso aí, nesse decurso, alguém cometer um pecado, lembra-se que Jesus é o nosso grande advogado. Bom, queridos, o que ele realmente está dizendo aqui é que é impossível a gente ser perfeito, né? O ser humano não é. Jesus o foi. Ele viveu, em tudo foi tentado, mas sem pecar. Então, Cristo é a nossa perfeição. Então, para a gente alcançar essa perfeição, a gente precisa se lembrar de Jesus, do seu sacrifício e nos esconder em Cristo. Esta é a forma. O que João está dizendo aqui, meus queridos, ele está reafirmando o valor da morte de Cristo. Porque perfeição humana ninguém será. Só o dia que nós pegarmos um corpo glorificado, o Espírito Santo levantar na igreja, adeus esse corpo velho, adeus esse mundo velho, tudo bem. Mas hoje nós nos identificamos com a perfeição moral de Cristo Jesus. E ele está lembrando aqui, né, esse valor vicário, esse valor sacrificial. Jesus morreu por nós, essa morte não foi em vão. E ele fala uma coisa linda aqui, dizendo que ele é propiciação. Jesus isso aqui é uma linguagem lá do Velho Testamento, da Arca da Aliança. Porque aquela tampa que colocava na arca, aquilo é chamado de propiciatório, onde estavam os 2 querubins,
não é? É que fechava a arca. Então Jesus é essa tampa que fecha essa aliança com Deus, que sela essa aliança com Deus. Jesus é o nosso propiciatório. Jesus é a propiciação dos nossos pecados, nos inserindo, né, no contexto dessa aliança com Deus. Mas mostra aqui, queridos, olha a linguagem dele. Né? Ele é propiciação pelos nossos pecados e diz assim, e não apenas pelos nossos, mas pelo pecado do mundo inteiro. Que João está dizendo isso, que todo mundo vai ser salvo? Com certeza não. Potencialmente, o sacrifício de Cristo é tão eficaz que seria suficiente para salvar todos os seres humanos, desde Adão e Eva até o último que vier ao mundo, à existência desse mundo. O sacrifício de Cristo é perfeito. O sacrifício de Cristo é eficaz. Não precisa de mais nada para completar esse sacrifício. Então, potencialmente, o sacrifício de Cristo é capaz de salvar os homens do mundo inteiro, ser humano, de todos os tempos, de todas as épocas, em todos os lugares. Mas quem é que vai ser salvo? Isso aqui está pregando universalismo, tá? Que no final Deus vai dar um jeito lá, vai ter um plano B, e aí coloca todo mundo no pacote e vem todo mundo para cá. Não vai ter mais condenação, não vai ter mais eternidade sem Deus, sem Cristo. Vem todo mundo para cá. Isso não existe. E na Bíblia isso não existe. Não existe universalismo. Embora potencialmente o sacrifício de Jesus seria capaz de alcançar. Mas vai alcançar quem? Quem crê, quem se arrepender, quem se dobrar diante da cruz, quem se dobrar diante da mensagem da cruz, não é, da crucificação de Jesus, porque a missão de Cristo realmente ela é perfeita. Então, louvado seja o nome do Senhor. Diante dessa realidade do pecado, disse, filho, estou escrevendo porque vocês não pequem. Mas eu sei que isso é impossível, mas se alguém pecar, lembre-se do nosso advogado. Né? Essa missão de Cristo é advogar a nossa causa. Essa é a missão celestial dele, é advogar em favor dos pecadores penitentes, arrependidos, que têm o coração quebrantado diante do Senhor. Só que é muito bom que nós lembremos que essa perfeição do sacrifício de Jesus, esse poder para nos lavar, para nos limpar, nos purificar, não me dá o direito de me envolver com o pecado. Não dá a você nem a ninguém, né, o direito de se envolver com o pecado. É como se a gente estivesse querendo anular o sacrifício da cruz ou crucificar Jesus novamente. O alvo, meus irmãos, dessas palavras de João aqui é fácil entender a mensagem de João. Qual é o anseio natural de um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente? Qual é o anseio natural de alguém que se encontra com Cristo? Não é caminhar rumo à perfeição? Não é amadurecer cada dia? Não é melhorar a cada dia? É isso. Então, quando ele está dizendo isso, ele está mostrando que o anseio natural nosso é não pecar. Nos consagrar a Deus. Viver para Deus. Mateus 5,48 foi o que Jesus disse, não é? Portanto, sede vós perfeito, como é o vosso Pai Celeste. Então, este é o anseio de todo salvo. Por mais degradante, por mais vil que seja o passado, disse Deus, eu quero uma vida nova, né, que eu possa viver para ti. A gente lembra também das palavras de Paulo, lá em Romanos capítulo 6, versículo 1, quando ele diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos? Permaneceremos no pecado
para que a graça seja mais abundante, a graça de Deus? Então, o que vamos dizer depois de tudo que ele disse sobre justificação pela fé? E que ele vai continuar dizendo. Tá? 5 capítulos ele usou para falar sobre a justificação pela fé. Definiu, ilustrou, exemplificou, e agora no capítulo 6 ele faz essa pergunta: vamos permanecer no pecado? Aí o versículo 2, Paulo responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então esse é o entendimento de João também. Filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, ele sabe que a gente peca, não é? Seja por pensamento, tem pensamentos ruins na nossa mente, você tem que expulsar esses pensamentos ruins, o tempo todo expulsando. Vem sentimentos ruins no nosso coração, não vem? Às vezes vem sim, às vezes tem sentimento de amargura, às vezes tem sentimento de ódio, não é? Às vezes tem sentimento de inveja, tem, até mesmo de soberba, às vezes tem sentimentos ruins, assim, e você tem que vencer tudo isso. E às vezes nós até pecamos por deixar de fazer a coisa corretamente. Muito bem, mas nós vamos resumir essa palavra de João com uma frase bem conhecida de todos nós. Esse é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus sempre aponta para o sacrifício de Jesus. Porque Deus sabe que por mais que nós amemos as coisas puras, as coisas belas, limpas, o pecado é uma realidade que nos persegue o tempo todo. Muito bem, queridos. Então, essa é a grande realidade. Agora, o que João vai nos ensinar? O que é que João vai nos ensinar nessa carta? Ele vai dizer o seguinte, que a obediência aos mandamentos do Senhor é a prova de uma comunhão com Deus. Tem comunhão? Pegando a palavra que ele usou lá no capítulo 1. O tempo todo ele repetia a palavra comunhão. Não tem comunhão se não houver obediência. E obediência é uma exigência moral, não é, desse evangelho. E aí ele vai dizer, nessa outra parte, essa segunda parte, ele vai dizer, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. E aí versículo 4, eu conheço, aquele que conhece e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Bem, queridos, então essa é a tônica daqui para frente. A obediência é a prova desse novo nascimento, a obediência é a prova da nossa comunhão com Deus. Conhecimento e obediência são as duas verdades que caminham juntos. Em outras palavras, a gente tem conhecimento e prática. Você tem que conhecer e você tem que praticar. Não adianta eu conhecer a verdade, mas se eu não vou viver esta verdade. Isso aí é como alguém se lançar no mar sem bússola e sem leme. Não sei se vai chegar em algum lugar. É provável que não chegue a lugar nenhum. Lançar-se ao mar tempestuoso, sem bússola e sem leme. Então ele vai viver a deriva. Vamos ver o que é que vai acontecer. É mais provável que esse barco vá se despedaçar, sendo arrojado aí contra as rochas, não é? Assim é a vida, quer dizer, de conhecimento, mas sem prática nenhuma. Qual o sentido disso? Então, se alguém disser assim, olha, eu tenho conhecimento de Deus, a gente vai ver o conhecimento dele na forma como ele vai viver. Né? Tá, como é que a gente pode ter conhecimento de Deus? Porque João vai enfatizar aqui, aquele que diz que o conhece, mas não pratica, então é mentiroso. Como é que a gente pode conhecer a Deus?
Deixa eu dizer, dar 3 dicas para você aqui, sobre o conhecimento de Deus. Em primeiro lugar, nós podemos conhecer a Deus intelectualmente. É possível conhecer a Deus intelectualmente? Claro que sim. Quantas doutrinas bíblicas? Olha a Bíblia. Quantas doutrinas bíblicas, quantos ensinamentos preciosos, a riqueza sobre Deus, sobre o seu amor, sobre os seus propósitos redentores, né? O plano dele com a nossa vida. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, são ensinamentos sagrados que nos levam a compreender a natureza de Deus, o propósito de Deus, o mensurável amor de Deus. E aí é o que Jesus disse: examinai as Escrituras. E aí, queridos, para examinar a Escritura, nós temos que gastar fosfato, nós temos que queimar fosfato, nós temos que usar a nossa cabeça, o nosso raciocínio, a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Ler a Bíblia com discernimento, aí vem a unção do Espírito Santo, vem a graça de Deus. Mas, primeiro conhecimento de Deus que nós podemos ter é um conhecimento intelectual. Estude a Bíblia. Algumas pessoas se acomodam com a leitura da Bíblia, naquela leitura bem devocional. Jesus mandou ler a Bíblia, né? Dizem aí os pastores, Jesus não mandou ler a Bíblia, Jesus mandou estudar, pesquisar. Aí é outra coisa. Pesquisa, como os bereanos faziam, queimar, deixar esses neurônios aqui para funcionar, aumentar os neurônios aqui, para ver se a gente consegue entender essa mensagem da Bíblia. Mas Deus não dá sabedoria e inteligência. Mas sabe que a gente também pode ter conhecimento de Deus intuitivamente? Sabe que de vez em quando nós temos aqueles flashes assim, e você sente Deus falando com você, você sente Deus orientando você. De repente a gente tem aquelas experiências com o Senhor, de uma forma inexplicável. Você chega para mim e diz: pastor, olha, eu tive uma experiência tremenda com Deus. Como é a sua experiência, irmão? Conta para mim. Aí você conta. É uma experiência sua com Deus. Aí vou olhar, não, e tem respaldo na Bíblia. Tem sim, tem respaldo das Escrituras Sagradas. Até para defender a fé, a gente precisa conhecer intelectualmente a Bíblia, né? As verdades que ela ensina. Mas esse conhecimento intuitivo nosso, ele é verdadeiro? Pode ser verdadeiro, sim. Tem fundamento nas Escrituras? Aí é só conhecer a Escritura e colocar, não, realmente. Né? A gente sente assim, não, Deus está mandando eu parar, e eu parei. Deus disse que é para eu sair. Saí. E a coisa funcionou lá na frente e a gente percebeu que realmente Deus tinha um propósito. E tem, queridos, essa experiência mística, nossa, que envolve esse agir do Espírito Santo, nosso quebrantamento, momentos de oração, manifestação dos dons espirituais, né? Nós cremos nos dons espirituais e nós incentivamos a igreja a buscar os dons espirituais e fazer uso desses dons. Aí, pastor, mas esses dons espirituais nos levam para um lado muito místico, tá? Mas o Espírito Santo distribui os dons, o Espírito Santo administra os dons e eles são importantíssimos dentro da igreja. Então João veio falando agora, batendo nessa tecla, aquele que conhece a Deus, aquele que conhece a Deus, né? Mas como é que a pessoa conhece a Deus? Demos aqui pelo menos 3 dicas, né? Pode ser um conhecimento intelectual, com estudo, com pesquisa, pode ser um ato até intuitivo, de repente você tem a sua experiência com Deus, e ela é uma experiência válida, pode ser válida. E essa experiência mística, que é a sua intimidade com Deus. Agora quero dizer uma coisa para você. Quanto maior for esse conhecimento nosso com Deus, essa experiência nossa com Deus, maior será o nosso compromisso com esses ensinamentos.
Porque essa palavra mandamento aqui, querido, está se referindo apenas àqueles 10 mandamentos lá de Moisés. Aqui é praticamente sinônimo de evangelho. As doutrinas evangélicas, as doutrinas cristãs. Então essa palavra de João, ela vai totalmente oposta, no lado oposto, daquelas pessoas que pecam em razão dessa lassidão que elas vivem, né? Dessa perdição, essa vida comprometida com toda classe de pecado. Então, é importante a gente ver isso, né? O povo de Deus peca e diz: ó Deus, eu estou triste porque deixei de fazer o que eu precisava fazer e fiz o que eu não fiz, que Deus deveria fazer, né? Então essa vida perdida de lassidão, de imoralidade, está muito distante do que João está dizendo aqui, como assim, filhinho, não pequeis. Tá? Daquele mundo nós saímos há muito tempo. Preferimos a palavra de Pedro, né, no capítulo 1, versículo 16, quando ele diz: porque está escrito, sede santos, porque eu também sou santo, diz o Senhor. Muito bem, queridos. Se de um lado, obediência é prova de comunhão, o conhecimento verdadeiro, esse conhecimento verdadeiro que nós temos de Deus, o grande valor desse conhecimento é que ele vem para moldar o nosso caráter. Olha o versículo 4. Aquele que diz: eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Daí a gente faz a perguntinha aqui: o que é que prevalece em nós hoje? Quando falamos assim: olha, eu conheço Deus, tenho uma experiência com Deus, eu amo esse Deus. O que é que prevalece no dia a dia? A verdade ou a mentira? Isso aqui é caráter, né? Isso aqui é caráter. Caráter, de um lado pesa as qualidades de uma pessoa e do outro lado pesa os defeitos. O que é que pesa mais na vida nossa? As qualidades ou os defeitos? Eu sei que eu tenho defeito, que você tem defeito. Todos nós temos defeitos dentro da igreja. Mas são defeitos, queridos, que não comprometem o Evangelho, que não comprometem o nosso testemunho diário, que não comprometem a nossa comunhão com Deus. Mas verdade é que quanto maior for o nosso conhecimento de Deus, mais lapidado será o nosso caráter. Porque o Espírito Santo vai olhar para você, o Espírito Santo vai olhar para mim, ele vai dizer: filho, eu preciso dar umas lapidadas em você. Tem algumas coisas aí que precisam sair, estão atrapalhando a sua caminhada e tirando a sua beleza. Então eu preciso mexer na sua vida e tirar alguns pontos ásperos, grosseiros, alguns defeitos que não está deixando você sair bonito na foto. Então o Espírito Santo vai trabalhar de forma específica nesses pontos. E o que o Espírito Santo está fazendo? Mudando o seu caráter. Mas não é isso que acontece lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando fala sobre o fruto do Espírito? O que é o fruto do Espírito? Se não é ele trabalhando no nosso caráter. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, a fidelidade. Não é uma forma do Espírito Santo trabalhar na nossa vida? Trabalhar no nosso caráter? E então, o que é que vai prevalecer na nossa vida? A verdade ou a mentira? Fidelidade ou falsidade? Obediência ou rebeldia? O que vai prevalecer em nós? Eu sei que a verdade nunca prevaleceu sobre a mentira. E a mentira nunca teve como fonte a verdade. Quando Jesus diz assim, definiu Satanás como sendo mentiroso e pai da mentira,
Ele disse, olha, a origem da mentira sempre está em Satanás. Nunca na verdade. Pelo contrário, ela é uma forma até de querer esconder a verdade, né? A mentira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a verdade. A mentira nunca tem origem na verdade. Né? E em João 8, versículo 44, a partir lá do versículo 44, Jesus bate pesado nos judeus, quando diz, olha, vocês têm por pai o diabo, e vocês querem fazer o desejo do pai de vocês. Esse pai de vocês foi homicida desde o princípio. E quando ele fala do que é próprio, ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, não existe verdade em Satanás, é o que Jesus diz em João 8, 44, 45, né, 46, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele fala mentira, ele está falando uma coisa que é inata a ele, própria dele, porque ele é mentiroso e ele é o pai, ele é o que gera a mentira. Então, queridos, o nosso caráter cristão é outro. É por isso que a gente pode ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, podemos comungar uns com os outros, porque a gente caminha na mesma direção. Né? Quanto maior nós conhecemos Deus, maior a nossa intimidade com Deus, compromisso a gente tem com a verdade. Conhecimento, não ignorância. Então, por isso ele escreve. Não é? A desobediência, a mentira seria uma vergonha, né, na vida dos cristãos. Agora, uma outra coisa que João vai dizer aqui, no versículo 5, são 6 versículos, né, até o 6. No versículo 5, uma outra verdade que ele vai dizer aqui, ele diz, olha, a verdade é muito importante, conhecimento. O conhecimento é muito importante, por que razão? Porque se de um lado ela molda o caráter, do outro lado também ela molda sentimentos. Ela vai moldar os nossos sentimentos. O versículo 5 diz o quê? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele permanece, tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Aí, olha o apóstolo do amor, como fala. E nisso nós sabemos que estamos nele. Você vai ser aperfeiçoado em amar. Você vai ser expert em amar. Você vai ter um doutorado, uma livre docência, né, em amar. Não é falar teoricamente sobre o amor, poeticamente sobre o amor. Nada disso. Mas a vida, você vai ter cheiro de quem ama. Nisto será aperfeiçoado no amor. Guardar a palavra, queridos, é o teste para seguir a Cristo. Seguir porque ama. Seguir porque está preso no amor. Esse sentimento tão lindo, tão bonito. Muda tudo na vida. Queridos, onde existe toque de amor, você não vai dizer para mim que a comida feita com sazon é a comida feita com amor. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O amor toca tudo. O amor preenche tudo. O amor convence. O amor modifica as pessoas, o ambiente, modifica as circunstâncias. O amor é o grande transformador da vida. Por isso o salmista diz lá no Salmo 119, versículo 11, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a gente ama, tudo é diferente. Quando a gente faz uma coisa com amor, pode ser a vida comum do dia, você fala assim, olha, eu amo a profissão que desempenho. Eu acho que você nem pensa muito em aposentadoria. Tanto que você ama aquilo que você faz. Porque aquilo que a gente ama fazer, a gente quer fazer até o final da vida, né?
Você pode viver 90 anos, você quer fazer aquele negócio. Então, o amor é o maior prêmio que a gente tem, porque o amor coroa tudo. E você faz com dedicação, você faz com foco, você faz com sacrifício, se necessário for. Então, ele é um artista muito grande, esse amor. É um artista muito grande. Então, ele diz assim, mas tem que ser aperfeiçoado no amor. Eu acho que nós ainda estamos engatinhando esse amor, né? E já está na hora de a gente parar de engatinhar, começar a dar passos mais firmes, mais distantes, para a glória do nome do Senhor. Mas diz aí, é aperfeiçoado no amor e vai guardar os mandamentos do Senhor. Mas quero fazer uma pergunta para você. Pare e pense comigo. Tá, quais são os resultados de alguém guardar a palavra do Senhor? Com toda certeza, quem guarda a palavra do Senhor vai ser aperfeiçoado dia após dia na sua vida. O dia de hoje, estou melhor do que o dia de ontem, o dia de amanhã eu serei melhor do que o dia de hoje. Por quê, queridos? Se a gente vai aperfeiçoando no amor e focado na obediência aos mandamentos do Senhor, é sempre uma caminhada ascendente. Mas então você começa a subir, desce, começa a subir, cai, começa a subir, cai. Você será, nós precisamos dessa caminhada sempre ascendente. Cada dia melhor. Então, se amanhã eu estiver pior do que hoje, e ao invés de eu estar melhorando, eu estou piorando, você vai fazer uma pergunta. Meu irmão, o que está acontecendo com você? Você vinha de uma forma tão bonita na vida cristã, tão conquistadora, tão vitoriosa, tão motivado. De repente você perdeu o foco, acabou tudo. E agora você desce a cada dia na sua vida. O que aconteceu com você? Certamente aconteceu uma coisa trágica para isso acontecer. Porque o correto, queridos, não é a igreja perder qualidade, cair na sua moralidade, cair nos seus conceitos espirituais, justificar pecado, justificar conduta. Não é isso. Vida cristã nunca foi isso. Vida cristã é o que diz aí, é a gente ser aperfeiçoado. Tem sido aperfeiçoado o amor de Deus na nossa vida. E por isso sabemos que nós permanecemos nele. Mas deixa eu ir com você para o último versículo da nossa reflexão nessa noite. É o versículo 6. Olha o desafio do versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É isso? Quem permanece em Cristo deve andar como Jesus andou. E eu te pergunto, e como foi que Jesus andou? Diga para mim. Agora eu vou ficar paradinho aqui, vou ficar quietinho aqui, você vai me dizer como foi que Jesus andou. Se ele é o meu padrão, se ele é o meu referencial, se Jesus é o meu modelo, então para que eu possa agradar a Deus ou viver a essência do Evangelho, eu tenho que andar. Andar é estilo de vida, né? É o estilo de vida. Se eu tenho que andar como Jesus andou, eu te pergunto, como foi que ele andou? Você pode me responder aí? Uma resposta, 2, 3, 4, 5. Vai? Deixa eu ver quem está conosco, as pessoas que estão conosco aqui. A irmã Claudiane está aí, o Marcelo Alves. Como foi que Jesus andou? Diga para mim. Então, queridos, essa é a grande verdade. Andar como Jesus andou, com toda certeza, é mudar radicalmente o nosso estilo de vida. Porque o estilo de vida de Jesus
pode ser que não tenha nada a ver com o meu estilo de vida. Quais foram os fatos que envolveram a vida de Jesus? Em que nível Jesus se relacionou com as pessoas? Qual foco que Jesus teve na sua vida com respeito aos propósitos de Deus? Jesus deixou o mais sublime de todos os exemplos para ser imitado. Uma vida simples, uma vida dedicada, uma vida focada na soberania de Deus. Importa fazer a vontade do meu Pai. Olha a linguagem de submissão de um em relação ao outro, né? De filho com pai. Então, meus queridos, Lutero disse o seguinte: é bem verdade, Lutero, grande reformador protestante, olha o que Lutero disse. Falou assim: é bem verdade que você não consiga imitar Jesus andando por sobre as águas. Talvez você não consiga fazer isso, mas é possível você imitá-lo quando ele decidiu amar as pessoas. Imitar Jesus no seu amor, aquele que diz que ele existe também deve andar como ele andou. Então, meus amados irmãos, esta é a mensagem e este é o grande desafio. Ele diz que permanece nele, né? Que está em Cristo, então tem que viver desta forma. Se não conseguimos imitar Jesus 100%, hoje eu estou imitando quanto? 30%, amanhã 40%, 50%, 60%, 70%, vamos aumentando aí esse percentual. Acima de tudo, queridos, nós precisamos imitar Jesus numa vida frutífera. Vale a pena a gente viver nesse mundo aqui e não produzir nada. Qual o significado da vida? Levantar pela manhã, toma o nosso cafezinho, almoça, janta, depois vai dormir de novo, para no outro dia fazer as mesmas coisas. Qual o sentido da nossa vida? Se não para sermos aqui imitadores de Cristo. Para que as pessoas possam ver Jesus em mim, para que as pessoas possam ver Jesus em você. Aí é João capítulo 15, né? Aqueles versículos depois dos 5, quando ele fala: permanecer em mim, estar em mim, dar muito fruto, dê mais fruto ainda. Aquela mensagem lá de João capítulo 15. Queridos, acima de tudo, nós precisamos imitar Jesus numa vida frutífera, numa vida produtiva, numa vida que seja bênção, bênção, bênção e mais bênção. Nunca maldição para ninguém. Imitar a Cristo significa cada vez mais ser parecido com Ele, né? Nos seus gestos, nas suas ações, parecer com o Mestre amado numa vida de oração, de renúncia, de abnegação, uma vida dedicada ao próximo, com o objetivo de impactar, exatamente impactar o próximo. Bom, deixa eu dizer a vocês aqui. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quero terminar aqui contando uma historinha. Uma mulher estava numa prisão. Mas era uma mulher dura, corrupta, de vida pregressa, moral extremamente baixa. Essa mulher foi acabando parando na cadeia. Mas decidiram tirar essa mulher da cadeia, essa é uma história que se narra. Decidiu tirar essa mulher da cadeia e entregá-la a uma instituição. Só que a diretora dessa instituição é uma mulher muito firme, mas de um coração amoroso, de um coração muito grande, uma vontade de ajudar o próximo, de estender o ombro ao amigo. E era muito sábia. Bem, conforme todo mundo esperava, quando aquela mulher chegou àquela instituição, ela reagiu bruscamente, com insolência, com ódio, contra o estilo de vida daquela instituição.
Ela falou assim, isso aqui nunca foi o meu mundo, isso aqui nunca será o meu mundo, porque a vida que ela experimentava até então era uma dessas piores que o ser humano poderia esperar. Mas o que aconteceu, queridos? Essa diretora, que apesar do seu pulso muito firme, mas ela tinha um coração que sabia amar, sabia acolher as pessoas, ela foi gradualmente influenciando esta mulher, e de repente foi surgindo efeito, essa mulher foi mudando a sua postura de ódio, de reserva, de ressentimentos, de insolência, foi mudando, foi mudando. E lá na frente, o capelão daquela instituição foi surpreendido numa noite. Depois do estudo bíblico, à luz de um lampião, o que foi que esse capelão conseguiu visualizar? Ele visualizou essa mulher que era pervertida, que tinha o coração extremamente endurecido, mas que com o decorrer do tempo ela foi sendo trabalhada, modificada. Esse capelão viu essa mulher beijando a sombra que o lampião projetava da diretora na parede. Essa mulher estava beijando a sombra da diretora na parede, projetada pelo lampião. Para o capelão, aquele gesto foi um gesto que mostrou um testemunho, né? Testemunhava uma cura, uma libertação de um passado horroroso. Esta mulher finalmente entendeu o apelo que o amor de Deus tanto nos faz, né? E entendeu essa exigência moral do Evangelho. Quando a gente abraça Jesus, mesmo que a gente tenha pecado, tenha que confessar pecado, é o apelo que ele faz, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, lembre-se, temos advogado, Jesus Cristo justo. Então, meus queridos, foi um testemunho, é o testemunho da graça de Deus, é o testemunho do poder do Evangelho, é o testemunho do que Deus pretende fazer em cada um de nós. Só isso, nada mais que isso. Nos transformar em novas criaturas, nos transformar nosso estilo de vida. Agora sim, nós podemos viver para Deus, podemos viver para o nosso próximo, especialmente os nossos irmãos em Cristo, e até viver para esse mundo perdido, né? Para as pessoas que vivem, não para o mundo perdido em si mesmo, mas para as pessoas que vivem nesse mundo tão perdido. Então esta é a grande verdade que o Evangelho nos traz. Bom, meu abraço a todos vocês, que Deus abençoe, que a gente possa entender, não é, as exigências morais do Evangelho, as exigências morais do Evangelho, que são básicos para que a gente possa viver essa vida de comunhão, que tese que ele vem trazendo, né? Comunhão, trouxe lá do primeiro capítulo e já ele volta a usar essa palavra. Então, Deus te abençoe. Se Deus quiser, sexta-feira que vem estaremos aqui para dar prosseguimento ao capítulo 2, momentos para a gente ser edificado. Foi uma alegria estar aqui, que Deus entre no seu lar, que Deus alcance os seus, que a graça do Senhor os envolva, o poder do Evangelho, do Espírito Santo, e que nós estejamos conectados, né, cada vez mais com esta palavra de vida. Fica aqui o meu abraço a todos vocês. Tenham um bom final de semana, sempre um novo dia, cada vez melhor. Grande abraço, Deus abençoe.